Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da Seja, internautas que nos acompanham pela internet, Jesus nos envolva em sua paz. O mês de dezembro parece ter uma conotação diferente num calendário existencial. A lembrança do Mestre faz com que cada um de nós, por alguma razão de difícil definição, se sinta mais sensível e comece, numa atitude reflexiva, se aproximar do amor. E muitas vezes esse amor se manifesta na generosidade, que o amor tem múltiplas facetas de apresentação. E daí essa generosidade pode receber ou não um tratamento comercial. Nós desejamos, enfim, contemplar, presentear ao outro, e isso coincide com uma certa oferta, um estímulo da parte daqueles que dominam o mundo dos negócios, o mundo comercial. Mas, quando colocamos o título dessa palestra, Jesus, o Homem Amor, é preciso recorrer aos próprios evangelhos e lá identificarmos, na apresentação feita por um homem comum, embora graduado na sociedade de seu tempo. Nos referimos a Pôncio Pilatos, que ali no seu palácio oficial vê-se na necessidade de apresentar Jesus à multidão. E ele usa no seu bom latim a expressão et homo. Eis o homem. Emmanuel explora essa sentença breve, mostrando toda a grandeza do acerto de Pilatos sem o saber. Porque ele não diz, eis um homem, ele usa o artigo definido, eis o homem, como a mostrar que Jesus é, por excelência, o homem integral, o homem completo, o homem perfeito. De modo que todos nós identificamos no Mestre todos os nossos sonhos, as nossas expectativas felizes. Quando desejamos atingir a plenitude do amor, naturalmente lembramos de Jesus. Certa vez, Mahatma Gandhi enunciou: quando um único homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. E alguém comentou, muito provavelmente, Mahatma Gandhi, ao escrever isso, pensou em Jesus. Porque imaginemos o momento em que Jesus colocou em sua mente, no seu coração, a humanidade. Naquele instante, ele atinge a plenitude do amor. E com certeza, do seu coração generoso, deve ter saído uma imensa onda amorosa que neutralizou o ódio e continua neutralizando o ódio de milhões. Daí porque Pôncio Pilatos se representava um homem comum, tinha à sua frente esse homem perfeito, que aprendemos com o Livro dos Espíritos, na questão 625, onde está escrita, qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de modelo e guia? E os Espíritos respondem, vede Jesus. Todos nós precisamos de um modelo e de um guia. Somos inseguros, as nossas qualidades ainda cheiram a imperfeição e desejamos avançar, desejamos consolidar certas conquistas da alma. Quando colocamos o nosso projeto em outro ser humano que nem nós, via de regra, nos decepcionamos. Mas quando o nosso pensamento vai a Jesus, imediatamente o nosso coração se pacifica e ali entendemos a meta perfeita. Hoje à tarde, lá no Discípulo de Jesus, nós comentávamos a importância de ter um guia e lembrávamos um depoimento muito prosaico de Haroldo Dutra, que nos relatava a sua viagem à China. E estando em Pequim para um seminário espírita, ele se submeteu a uma experiência inusitada. Ele foi às ruas e ele ficou impressionado com o grau de orientação do trânsito em Pequim. Havia placa para todos os lados. Placa no meio da rua, placa à esquerda, placa à direita, tudo era placa. Tudo muito bem sinalizado. O problema é que era tudo em mandarim, em ideogramas chineses. Bom, estão dizendo que é direito e que é esquerda, para onde eu vou, mas eu não consigo ler. E aí ele caiu em si e disse, como é importante ter um guia. Não bastam as placas,
Porque se eu não consigo decifrar o que está escrito nas placas, eu não vou a lugar algum. Da mesma forma, Jesus. Nós, de algum modo, sabemos o essencial para poder amar. Mas se não tivermos um guia, nós ficaremos patinando sem atingir, sem poder dar os passos na direção certa. Então essa é a noção de guia. E a de modelo, de algum modo, é ainda mais importante. Porque o ser humano, ele sempre procura, como lembrava Platão, na noção de mimesis, de imitação, um modelo, uma referência. Aquilo vai ser a base a partir da qual ele vai tentar aformosear a sua alma, transformar a sua alma, melhorar a sua vida, até atingir aquele grau de beleza espiritual. E se temos na terra, em Jesus, a história do amor perfeito, o homem que amou em toda a intensidade, temos nas nossas histórias pessoais, nas sucessivas existências e nas histórias de outros companheiros e companheiras, a história ou histórias de desamor, mas também histórias de amor, histórias pequenas, histórias aparentemente inexpressivas, mas que fazem toda a diferença. Isso em depoimentos. Há algum tempo atrás, estávamos integrados numa tarefa de divulgação doutrinária e tivemos a oportunidade de participarmos de um grupo de trabalho. Nesse grupo, foi-se discutida a questão da profissão. A profissão a partir do olhar do Espírito Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, psicografada por Chico Xavier. E ali ficamos naquela postura de oitiva, de aprender pelos ouvidos, de aprender com a sabedoria dos outros. E os depoimentos iam se sucedendo, até que uma senhorinha, aí beirando os 80 anos, ela começou a contar a sua experiência, digamos, profissional, entre aspas. Dona Sônia, lá de São Paulo. E Dona Sônia dizia o seguinte: eu profissionalmente sou aposentada, mas eu tenho outra profissão. Agora que eu estou aposentada, me dedico ainda mais a essa profissão. E nós ficamos curiosos, o que é que Dona Sônia iria dizer para garantir a nossa atenção? Ela disse: eu sou mãe canguru. Aí o pessoal estranhou: mãe canguru? Eu sou mãe canguru já há alguns anos. Eu me coloquei à disposição da vara da infância, e disse lá exatamente em São Paulo que vara era essa, porque o juiz determinou que as pessoas deveriam receber aquelas crianças que são liberadas pelas suas mães biológicas já no hospital, e uma mãe humana teria que levar a criança do hospital, da maternidade, melhor dizendo, até a creche, o espaço em que a justiça tinha um controle das crianças a serem oportunamente adotadas. Então, esse trajeto tinha que ser feito por uma pessoa. E ela, não recebendo absolutamente nada, nenhum estipêndio da justiça, ela se colocou como voluntária. E o juiz aceitou. E ela contava que essa era a melhor experiência de sua vida, porque ela ia ao hospital quando nascia alguém para ser doado, digamos assim, e o juiz ligava: Dona Sônia, a senhora pode ir à maternidade? E ela imediatamente se prontificava, ia até lá, tomava da criança e, com segurança, numa viatura do Poder Judiciário, ela levava até a creche, até o espaço em que a criança deveria aguardar os futuros pais. E ela dizia: esse é um trabalho excelente, nunca recebi absolutamente nenhum centavo, mas nada me dá tanta gratificação quanto a profissão de mãe canguru. Ela dizia: às vezes eu chego em casa e tenho a sensação que estou ainda com a criança junto a mim, ainda tem um calor do seu corpo comigo, e aquilo me faz ter uma enorme alegria de viver. Aparentemente, é uma pessoa que poderia estar se lamentando, falando da solidão, das infelicidades, das perdas sucessivas que teve no campo afetivo naquela existência. Mas não, ela ali, na fronteira dos 80 anos, continuava dizendo que era possível amar. E aquela pequena história nos tocou a todos. E eu fiquei a imaginar quantas e quantas histórias devem existir aí do amor bem-sucedido vida fora, né? Captamos a Dona Sônia, mas há muitas outras que
estão em silêncio e só as pessoas da máxima intimidade conseguem acompanhar essas histórias não escritas. Mas há também outras histórias escritas que se tornaram imortais, que se consagraram na literatura universal. Se não vejamos a história escrita por Fyodor Dostoiévski, o grande literato russo. Esse homem que, não obstante as suas limitações de saúde, ele era epiléptico, era de algum modo alcoólatra e ainda assim deixou à humanidade pérolas de profunda profundidade, de profunda razão psicológica. Porque os personagens de Dostoiévski parecem ali fazer uma psicoterapia à nossa frente. E quem não leu, por exemplo, Crime e Castigo, e se encantou com a figura de Raskolnikov, ali, aquele rapaz atormentado, ele que morava de aluguel junto àquela velha usurária, ele começava a maquinar consigo mesmo, rapaz inteligente, ex-estudante de direito, que vivia fazendo bicos, tradução, e dizia consigo mesmo: ora, Napoleão, ele admirava Napoleão, Napoleão matou muitas pessoas e é considerado um herói. E começou a construir o seu edifício filosófico a partir dessa razão. Ora, quando alguém faz um benefício à humanidade e mata muitos, é considerado um herói. Esta velha é uma usurária, ela é sovina, ela vive de algum modo a explorar as economias dos pobres que nem eu. Se eu matar esta velha, haverei de fazer um grande benefício para a humanidade. Pensou consigo, nesse ponto ele se igualaria a Napoleão, talvez, um momento de megalomania. E aí ele vai maquinando, vai arquitetando o crime, de fato, ele o comete. Mas aí começa a tormenta de Raskolnikov, até que este rapaz, na sequência dos depoimentos ao juiz, Pedro, ele vai, a pouco e pouco, caindo em contradição. Mas alguém que lhe escuta, uma pessoa desqualificada naquela sociedade russa da transição do século XIX para o século XX, é a figura, é a própria voz do amor para Raskolnikov, uma prostituta, Sônia. E Sônia, ao ouvir aquelas declarações de Raskolnikov, a ser a sua confidente, começa a dizer: você precisa confessar o seu crime. E é Sônia que o convence, e de fato, Raskolnikov é um réu confesso, é condenado, mas Sônia, ao mesmo momento, ela dá o primeiro lampejo, abre a porta do amor para Raskolnikov, porque é a leitura de uma passagem do Evangelho que se deslumbra para o personagem atormentado como o primeiro passo do amor, porque Sônia lê para ele aquela passagem de Lázaro redivivo, de Lázaro que renasce, Lázaro ressuscitado. Quando Jesus pede que se remova a pedra e pede para que Lázaro saia, e até num pleonasmo diz: sai para fora. Então, ali está. Ora, se Lázaro, que era um morto, voltou à vida, se Jesus tem essa oportunidade de dar um recomeço a qualquer um, então um criminoso, com certeza, graças ao amor de Jesus, pode também recomeçar. E assim Raskolnikov, graças a essa passagem bíblica, ele começa a sua história pessoal de amor. E ali Dostoiévski, de algum modo, sinaliza para todos nós a grandeza que o Evangelho tem. Às vezes alguém descobre Jesus nesta passagem, às vezes em outra. Mas o importante é perceber que as letras do Evangelho são letras vivas e que de fato fazem a diferença para todos nós. Raskolnikov ressurgiu das cinzas, ressurgiu da sua loucura homicida e voltou a acreditar no amor. Essa é a grande lição que Dostoiévski traz para todos nós. Mesmo porque ele passou pela condenação, ele foi criminoso na Sibéria, e a sua consolação era ler a Bíblia. Era o único texto permitido na prisão em que ele vivia. E tal é o seu empenho, tal a sua dedicação, que ele leu a Bíblia de capa a capa no período em que esteve encarcerado. Quantas pessoas usam esse mesmo período para maquinar as piores coisas? Está aí o noticiário brasileiro mostrando que os crimes se multiplicam porque são arquitetados dentro das prisões.
e graças ao celular ou outro tipo de comunicação mais direta, os criminosos encarcerados arquitetam, montam os novos crimes que enxameiam as nossas páginas policiais. Mas Raskolnikov, ou melhor, Dostoiévski, à época, fez uso dessa prerrogativa feliz. Leu a Bíblia e era exatamente a intimidade que ele adquiriu com as letras bíblicas que aqui e acolá os seus personagens manifestam uma certa esperança no amor. Nós aprendemos também em nosso lar, com Dona Laura, que o amor é o alimento das almas. André Luiz, médico que foi na terra, estava acostumado às tabelas nutricionais. O alimento é esse que nós conhecemos, à base de proteínas, de carboidratos, mas ele chega no mundo espiritual e fica surpreendido, porque Dona Laura apresenta uma nova ciência. Na verdade, a nutrição profunda, a nutrição de fato, que sustenta as almas é o amor. Não o amor amado, mas o amor amante. Aquele que ama, exatamente por isso, já se sente nutrido. Ainda que o outro, a quem ele dirige o seu amor, não o valorize, não saiba aproveitá-lo. Mas o ato de amar é, por excelência, aquilo que vitaliza o espírito. E André Luiz vai nos trazer, nas suas diversas obras, outras histórias em que o amor faz toda a diferença. E aí nós temos também, uma outra angulação, quando o amor, muitas vezes, é visto na perspectiva profundamente humana, nas suas contradições. O amor odiento, o amor apego, o amor ciúme, o amor nessas perspectivas com as quais temos alguma intimidade, que faz parte da nossa história multimilenar. E Emmanuel vai escrever na sua série Fonte Viva, por exemplo, que quando fala do ódio, vai escrever sobre o amor, ele fala do ódio enquanto um amor adoecido. Tudo, até mesmo o ódio, não passa de amor. As pessoas que odeiam, na verdade, elas amam, mas estão muito machucadas, portanto, elas vivem o amor na sua fase doentia. E se o amor está doente, o amor também cura. Mais adiante, quando tiver um momento saudável, elas perceberão ângulos novos do amor, como percebeu Joana de Ângeles ao escrever Garimpo de Amor, por Divaldo Pereira Franco. São 30 capítulos apenas sobre o tema amor. O amor nas mais diversas possibilidades. Paulo ficou tão encantado com o amor, tão deslumbrado, que escreveu um dos mais belos textos em língua grega de que temos notícia, que é o seu chamado Hino à Caridade ou Hino ao Amor, quando ele vai dizer lá, aos Coríntios, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor ou amor-caridade, lá no texto grego está agapon, agape, que é o amor espiritual, o amor desinteressado, e Paulo vai elencar 15 características para o amor, 8 negativas, 7 positivas, o que o amor é e o que o amor não é. Então, aquele homem que parecia uma pessoa tão correta, uma pessoa tão lógica, ele se derrete diante do amor. E não passa na terra sem escrever a beleza desse texto. Ali nós percebemos, de fato, essas 15 possibilidades do amor, sobretudo as 7 possibilidades saudáveis que o amor pode assumir. Porque na cultura judaica o número 7 tem a sua significação cabalística. Então, Paulo, talvez desejando expressar toda a beleza do seu sentimento à comunidade de Corinto, ele vai escrever essa página imorredora sobre o amor. Joana de Ângeles, em Vida Feliz, ela vai, à altura do capítulo 181, anotar algumas coisas sobre o amor. E ela começa dizendo que a máxima lição da vida é o amor. Nós achamos muitas vezes que já sabemos da coisa, ou já sabemos alguma coisa sobre o amor. O amor nos surpreende, o amor transcende. E aí porque toda vez que precisamos estudar o amor, temos que nos aproximar de Jesus, conhecer melhor os seus ditos, os seus feitos, e a importância de termos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um texto explicativo. Allan Kardec, com a sua alma generosa, voltou às letras evangélicas e as trouxe a todos nós, as explicando dentro da lógica própria do mundo moderno. Jesus em roupagem nova, as suas lições imorredoras agora
retomadas na angulação que tanto nos faz mais confortáveis. Então, a máxima lição da vida, de fato, é o amor. Quando os ditadores, por exemplo, acham que a máxima lição da vida é o poder, eles terminam se perdendo. Muitas vezes, ao final de uma existência, às vezes, sob doença, eles começam a entender que, de fato, é preciso se aproximar do amor, que o poder por si mesmo, o poder sem vínculo com o amor não é poder, se esfarela, o poder leva a contradições, leva a desencantos, a desenganos, mas efetivamente o amor, ele sempre aponta para as alternativas felizes, e daí porque Joana vai dizer, sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando as criaturas à mercê de suas paixões. Platão, ao escrever sobre o amor, no diálogo O Banquete, vai dizer que o amor começa pela apreciação dos corpos belos e avança na direção pelo amor à filosofia. É uma sequência de 5 discursos na casa de Agatão sobre o amor. O último deles é o de Sócrates. E Sócrates vai dizer que aprendeu sobre o amor com a mulher. Mas não o amor carnal, ele aprendeu com a sacerdotisa Diotima, da cidade de Mantineia. E ali ele vai, de algum modo, dando as diretrizes do que é o amor. Numa linguagem filosófica, é claro. Mas aí nós percebemos exatamente isso que Joana coloca. Sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando as criaturas à mercê das suas paixões. As paixões, via de regra, marcam exatamente o início do amor na dimensão mais primitiva. O amor ainda exigindo certas compensações, certas gratificações, às vezes até prazerosas. Um toma lá da cá, um jogo de interesses, mas à medida que o amor vai se depurando, se purificando, ele vai, com certeza, se aproximando da sua realidade espiritual. É exatamente isso que Joana coloca. E quando retiramos o amor das nossas existências, acontece esse grande vazio existencial. O indivíduo caminha, o indivíduo se empenha, se esforça para certas conquistas, mas depois elas têm um gosto amargo do vazio. Quantas pessoas ficam afadigadas em busca de algum patrimônio a mais, alguma coisa a mais, ou conquistar alguém, etc., etc., e na sequência vem o vazio existencial, porque faltou exatamente o amor espiritual, essa conotação que nos distancia daquilo que Joana chama as paixões. E ainda Joana escreve, o amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Quantas vezes os sentimentos negativos, de algum modo, surgem violentos, até agressivos, como a desconfiar do poder do amor, como até admitir que o amor seja uma criação poética, algo inexistente, quando, na verdade, o amor é traduzido até fisicamente na lei de atração que sustenta tudo no cosmos. E, efetivamente, esses sentimentos negativos, eles vão se densificando. Muitas vezes nós pensamos algo ruim, pensamos uma vez, pensamos milhares de vezes, e isso vai se tornando vivo por si mesmo. Então é preciso que a força do amor, a pouco e pouco, vá diluindo, vá dissipando, vá desconstruindo esse pilar, muitas vezes, que está dentro de nós. E Joana vai dizer que se dá via selo da mansidão. O amor não vai entrar aqui com a expressão da violência, porque o amor, ele aprende a se repetir, ele aprende a ser paciente para atingir os seus objetivos. Daí porque Joana vai dizer, ama, portanto, tudo e a todos. Porque muitas vezes nós começamos a estabelecer aqueles critérios de restrição, como fez Raskolnikov. Raskolnikov não amava a velha usurária. Algumas pessoas fazem uma lista, eu amo isso, 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 menos. Hoje em dia nós estamos numa situação contrária, as pessoas estão até aumentando a lista. Por uma questão de evolução da humanidade, nós agora descobrimos que podemos amar os outros seres. Nós estamos começando a se aproximar, por exemplo,
do coração de Francisco de Assis, que era gigante. Francisco amava, enfim, os seres até inanimados, as pedras, amava os elementos da natureza, o fogo, a água. Francisco amava respeitando a natureza, daí porque é considerado um dos pais da ecologia. É claro que se essa coisa for levada até as últimas consequências, daqui a pouco vai ter alguém amando o Aedes aegypti, e isso vai dar um resultado complicado, né? Vamos deixar, só Francisco ama o Aedes aegypti, irmão mosquito, né? Vai para outro lugar. Francisco teria esse poder, mas nós outros ainda vamos para o fumacê, né? Então, eu não sei como fica o coração de Francisco, sabendo que o mosquito está sofrendo com os nossos ataques, que nós não conseguimos amar o mosquito ainda, mas Francisco sim, porque quando ele começava os seus cânticos, as cotovias normalmente vinham atraídos pela sua voz e pareciam entender, numa linguagem, numa harmonia da natureza, o que ele queria dizer no seu coração. Só o amor explica certas passagens da vida de Francisco de Assis. Portanto, essa colocação de Joana, ama a tudo e a todos, faz todo sentido, porque hoje nós começamos a perceber uma cultura que estava um tanto enfraquecida. Os gregos têm muitas palavras para o amor. Uma delas é estorguê. Estorguê quer dizer cuidado, ternura, um certo zelo para com pessoas e, eventualmente, até com coisas. Hoje em dia, nós observamos a dinâmica comercial. Quantas casas de serviço e de produtos são erigidas graças a estorguê? Quantas em casas comerciais vendem ração? É ração para gato, ração para hamster, ração para cachorro, ração para camarão, para tudo. As pessoas cuidam em casa. Enfim, é um exercício de amor, por incrível que pareça. A pessoa diz, mas você é tão egoísta que ama apenas um gato, não ama uma criança. Já está amando um gato, vamos entender assim. Começa com gato e, na sequência, quem sabe, chega a amar um humano, né? Começa a amar um hamster, né? E, na sequência, vai se evoluindo. Então, quantas pessoas, de fato, elas trabalham em sociedades protetoras dos animais e dedicam as suas horas, e isso é uma expressão de amor. Porque se recuarmos no tempo, há 10, 15 anos atrás, um cachorro, um vira-lata na rua, era um vira-lata. Não havia muita preocupação, não tínhamos uma rede de proteção aos animais. Hoje em dia, não. Ai de quem falar mal do gatinho, de quem fizer isso, aquilo, outro, porque sempre tem uma sociedade, uma associação que se manifesta e até se empenha, né, para poder recolher esses animais, para poder alimentá-los, para poder higienizá-los. São tantas as possibilidades, e aí nós entendemos de fato que a humanidade está entrando num franco capítulo de amar mais. As pessoas podem dizer, mas e a criminalidade? E a barbárie tomando conta que é acolá? Essa é uma parte da humanidade que ainda teimosamente parece querer negar o amor. Ama o amor naquela forma adoecida, ama odiando. Mas não falamos dessa humanidade, estamos falando dessa humanidade triunfante, dessa humanidade que de fato vai herdar a terra e que está se empenhando a cada dia para dar provas de que o amor é o elemento mais eficaz para resolver as dificuldades. Aliás, as nossas dificuldades, todas elas, econômicas, sociais, elas foram construídas pelo antídoto, por aquilo que nega o amor, que é o egoísmo. Daí porque os Espíritos vão nos dizer, em O Livro dos Espíritos, que o nosso vício fundamental é o egoísmo. Dele parte todas as coisas ruins, negativas. Então, se nós amamos ou procuramos amar mais, nós enfraquecemos o egoísmo. E dessa forma, estamos a construir uma nova civilização, a civilização do amor. E para isso, nós precisamos exatamente nos inspirar, nos espelharmos naquelas pessoas que têm demonstrado uma grande capacidade de amar. Acredito que ontem ou hoje, recebemos a excelente notícia que o Vaticano começou a despertar para a grandeza desta alma, Madre Teresa, a Madre Teresa de Calcutá, aquela amiga de Joana de Ângeles que esteve encarnada conosco até recentemente. Joana tem umas amigas, né? E aqui ela vai dizendo isso, porque Divaldo informa que quando, aqui na Terra, por exemplo, nós tivemos Lady Di, muito sensibilizada com as causas que Madre Teresa conduzia à época, e que
Madre Teresa desencarnou um pouco antes. Divaldo informou que a própria Lady Di foi acolhida no mundo espiritual, foi despertada pela sua amiga Madre Teresa de Calcutá. Então, Madre Teresa de Calcutá, numa dimensão mundial, Irmã Dulce, aqui no Brasil, são almas que estão dizendo assim: o amor dá certo. É a nova história da humanidade. Não adianta a teimosia de negar o amor. Então, aí nós percebemos que vale a lei da saúde psíquica plena, porque Abraham Maslow vai nos dizer, na sua teoria da autorrealização, que ao invés de nos determos investigando as almas adoecidas, as pessoas atormentadas, aqueles que já estão perturbados profundamente, nós poderíamos elencar o nome dos gênios, das criaturas que passaram pela humanidade, dando uma grande contribuição, manifestando uma excelente capacidade de amor. Então, ninguém fica pior, por exemplo, estudando, se debruçando sobre a biografia de Madre Teresa de Calcutá, ou de Irmã Dulce, ou de Chico Xavier. Naturalmente, a pessoa diz: olha, são seres humanos como eu. E se eles conseguiram amar até aqui, eu acho que eu posso começar. A pessoa já se estimula, porque há um discurso de nos distanciarmos de Jesus humano. E a pessoa diz assim: Jesus perdoava, Jesus amava, Jesus fazia isso, fazia aquilo outro, porque era Jesus, ele está muito distante de mim. Quando a sentença de Pilatos é muito clara: eis o homem. Jesus é também o humano, o divino realizado na condição humana. Mas, para que a gente não encontre essa desculpa, numa escala menor, muito mais próximos de nós, tem exatamente essas figuras históricas que, com muito sacrifício, estão comprovando ou comprovaram a duras penas que podem amar, que o amor, enfim, se tornou o sentido das suas existências. Na sequência dos anos, muitas pessoas começam a ficar desencantadas. Elas vão coletando as amarguras da vida, as perdas, enfim, as dificuldades diversas, e começam a fazer um caminho contrário. Quando, se percebermos a história desses avatares, desses homens e mulheres de bem, eles vão ganhando idade e vão ficando mais esperançosos na humanidade, vão ficando ainda mais amorosos, mais sensíveis, mais dóceis, mais fiéis a Jesus. Então isso demonstra que, de fato, o amor vai despertando em cada um deles um potencial que eles mesmos desconheciam. Joana de Ângeles, na sua obra Garimpo de Amor, psicografada por Divaldo Pereira Franco, vai nos dizer que amar se aprende amando. A gente tem uma ideia hoje, sobretudo com esse mundo comercial, de que as coisas estão prontas, naquela expressão francesa, é tudo prêt-à-porter, pronto para ser levado, né? Pronto para ser o pacotinho. E o amor não é um produto pronto. O amor é um produto que cada um vai elaborar dentro de si mesmo, a partir das suas vivências, respeitando os seus limites e suas dificuldades e procurando, sobretudo, se desafiar, dizendo para si mesmo: diante dessa situação, eu posso amar mais. Isso poderá ter um preço, mais sacrifício, mais dificuldade, eventualmente mais uma lágrima, mas a conquista, a sensação de bem-estar, o conforto espiritual que isso há de trazer, não tem nada em paralelo na terra que dê. Então, o amor é nessa expressão de Joana de Ângeles. Na verdade, nós estamos fazendo um grande curso de amor, uma aula aberta. Nós interrompemos uma existência, porque o corpo físico tem certos limites orgânicos, ele se esgota, e nós interrompemos a lição ali, retomamos no mundo espiritual, nos preparamos, mergulhamos de novo na carne, e é mais um capítulo da mesma aula sobre o amor. Nós estamos fazendo um curso de amor há milênios. Esse curso ganhou um plus, digamos assim, a partir do momento que nós conhecemos Jesus e sua demonstração viva de que o amor pode ser plenamente experimentado na condição humana. A partir daí, nós encontramos maior motivação. E esse curso passou a ser mais profundo, mais rápido, de algum modo, com maiores marcas dentro de cada um de nós. Quantas reencarnações tivemos, por exemplo, da vinda de Jesus até os dias de hoje?
Se fizermos uma média aí, 2 reencarnações por século, nós tivemos pelo menos 40, 41. Então, é um número razoável. É um número razoável. Quantas vezes nós voltamos aos bancos escolares do mundo físico para retomar uma lição que não foi adequadamente vivida, experimentada, que é exatamente a vivência do amor. É claro que Jesus foi nos enviando na sequência dos séculos, digamos assim, monitores à altura, enviou Francisco, enviou Kardec, foi enviando outros tantos, que, de algum modo, facilitaram e estão facilitando o nosso aprendizado em torno dessa matéria. E o amor, quando Jesus esteve no mundo, na expressão de João Margolo, quando o amor veio à Terra, o amor tomou uma dimensão humana. E a gente percebe que Jesus modificou completamente as almas que interagiram direto ou indiretamente com ele. Alguém pode dizer, mas como ficou, por exemplo, aquele soldado romano que esbofeteou Jesus? Como ficou Pôncio Pilatos? Como ficou a mulher adúltera? Então, todas aquelas pessoas, nenhuma delas ficou indiferente, mesmo os fariseus, que por despeito de Jesus, que não conseguiam amar tanto quanto ele, não o entendiam, eram pigmeus diante de um gigante, esses também, na sequência dos séculos, devem ter gravado fortemente aquela presença diferenciada, aquele homem excepcional, e isso foi o estímulo, e tem sido o estímulo de transformação dessas almas. Elas, com certeza, disseram assim, tive uma demonstração do alto poder do amor. Eu estive com ele na condição humana, na condição de Jesus de Nazaré. Então, aí nós percebemos que todos nós temos algum grau de responsabilidade nessa dinâmica. Porque alguém pode dizer, mas eu não estive lá na Palestina no tempo que Jesus esteve encarnado. Eu não interagi com ele, mesmo na condição, enfim, de uma autoridade romana, portanto, não o conheci. Mas esse não é um bom argumento, porque nós temos notícias diretas e indiretas de Jesus. Quem não esteve encarnado naquele contexto histórico-geográfico estava na Terra. E a presença de Jesus no mundo afetou não somente o plano material. Com certeza, todos os espíritos que lhe foram confiados, toda a humanidade deve ter tido notícias diretas da sua vinda e da sua presença no mundo. E também, de forma indireta, de modo que Jesus, tocando aquelas almas, por exemplo, Jesus fez discípulos, um Paulo de Tarso. Paulo, por sua vez, fez outros discípulos, um Erasto, um Lucas e outros tantos discípulos. E esses homens tocados, esses homens como que ensementados pelo amor, eles passaram na sequência histórica a multiplicar esse potencial. Que o amor, ele se desdobra, ele se multiplica, ele se potencializa. Quem não leu, por exemplo, a página imorredora de Humberto de Campos, na obra Boa Nova, Os 500 da Galileia? Jesus, ele naturalmente, dominando a matemática perfeita, vai usar a multiplicação. Ele não tem psicologia farisaica de reter consigo o amor que traz. Ele precisa fazer com que esse amor se expanda, se irradie, se distribua. Então, ele convoca um grupo de almas ardorosas a lhe seguir, porque lhe entendiam, porque estavam mais próximas da sua faixa, mais sintonizadas com o seu coração. E ali nós temos os 70, os 72, e depois, na despedida, os 500 da Galileia. Ora, se fizermos uma conta, quando Jesus esteve no mundo, ele fez esses discípulos diretos. Vamos pegar especificamente o caso de 500 da Galileia. 500, vamos fazer aqui uma malha. Ora, cada um desses 500, suponhamos que nas reencarnações seguintes, na reencarnação seguinte, tenha feito mais 50. E cada um desses novos 50 foi fazendo outros tantos. De modo que hoje todos nós vivemos envolvidos numa grande teia de amor. É muita teimosia renunciar ao amor, porque esses espíritos amorosos e dedicados, vinculados a Jesus por essa teia, permanecem no nosso entorno. Às vezes convivem conosco. E aí temos uma dificuldade até de identificá-los. É porque é preciso elevar a sintonia e entendermos que ali é o amor à nossa disposição. É o amor que se manifesta nas coisas mais singulares.
quantas vezes a pessoa consegue adquirir grandes conquistas na vida, mas não fosse aquela vozinha dedicada, que renunciava a alguma coisa, que às vezes lavava roupa de forma simples, que, enfim, preparava a nutrição, a pessoa não teria alcançado os altos postos em que hoje galgou e que parece destacar-se como se não tivesse um solo. Se fizermos um exercício honesto, sempre identificaremos essas figuras anônimas, essas figuras extremamente discretas que são amor sustentáculo. São elas que dão sustentação a esses outros que aparecem nos holofotes, mas que não fazem exercício quase sempre do amor-gratidão. É outra apresentação muito importante do amor. O amor tem múltiplas faces, como dizíamos, e que o próprio apóstolo Paulo identificou 15, mas nós podemos encontrar outras tantas, ou 7 diretas. Basta nos abrirmos a essa possibilidade. E Joana de Ângeles é este coração amoroso que permanece nos ensinando a amar Jesus. Ela que teve contato direto com Jesus na condição de Joana de Cusa, ela que voltou com Francisco e ele teve a possibilidade de aprender com o pobrezinho de Assis as minúcias do amor, ela permanece nos amando e sempre apontando a cada um de nós que o grande sol do amor permanece sendo Jesus. Então, o Natal é, por excelência, uma grande aurora da humanidade. Às vezes as pessoas caem numa psicologia pessimista, derrotista, ficam impressionadas com esses traços próprios da transição planetária. O mal está se despedindo e deseja arranhar a história do amor. Mas, inegavelmente, e sobretudo no mês de dezembro, quando consagramos no nosso calendário a lembrança coletiva dedicada a Jesus, parece que, de fato, estamos numa nova aurora. Um mundo novo se anuncia e os primeiros raios já nos aquecem o coração enregelado pelas dificuldades e pelos desencantos. Portanto, nesse Natal, possamos, nas nossas meditações, buscar esse homem amor que é Jesus. Entender melhor a sua vida, se emocionar até as lágrimas com os seus ditos e com os seus feitos, bem como com aqueles que, mais do que nós, aprenderam a imitá-lo e conhecer profundamente todas as consequências felizes que só o amor é capaz de trazer. Que possamos, então, nesse Natal, nesses dias em que há muita fome de amor, fazermos algo mais, ainda que seja um pensamento discreto, um pensamento de paz, dirigido sobretudo aos esquecidos e aos odiados. Por exemplo, por que não orar pelos piores criminosos? São detestados. Muito provavelmente ninguém ou quase ninguém haverá de fazer uma prece por um assassino, por um estuprador, por um homicida, absolutamente, pouco provável. Então, podemos exatamente tomar o partido, procurar amar de forma discreta os esquecidos e os odiados, ou os menos amados, digamos assim. É uma possibilidade. Se nos dedicarmos a esse afã, encontraremos não sei quantas frentes. Se percebermos a história dos santos, dos mártires, dos homens e das mulheres de bem, ali identificaremos de fato uma espécie de experimentalismo. Eles estão experimentando até onde o amor é capaz de dar. Ou amar até doer, na expressão de Madre Teresa. São tantas as possibilidades, nós não temos um limite para o amor. Como diz Joana de Ângeles, o amor se irradia, ele ganha espaço e abre mais espaço. Fica então a nossa reflexão nessa direção, que possamos, em gratidão a Jesus, que continua sendo, na expressão de Joana de Ângeles, o amor não amado, fazer o melhor no limite das nossas forças, fazermos algum bem e, sempre que possível, defendermos o amor nesses dias sombrios, porque o amor já avança com sua aurora, nos convocando à humanidade feliz. Muita paz a todos.